Olá, alunos do terceiro ano, como é que estão? Espero que estejam bem, se cuidando e estudando história, claro, e da matéria. Bom, gente, então assim, ó, então pra gente encerrar o tema Segunda Guerra Mundial, tá? Ficou faltando então só a gente falar um pouquinho sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que vai ser retomado quando falarmos de Era Vargas, tá? Mas só para vocês saberem, o fato é que, de um modo geral, praticamente todas, né, grande parte dos países acabaram se envolvendo. O Brasil, nesse período, na verdade, a gente vai trabalhar isso com calma, tá? Mas vivia uma ditadura do Estado Novo, tá? E o Vargas, ele tinha simpatias claras pelo fascismo, né? E até o último minuto ele ficou ali, né, tipo assim, sem de fato se colocar, né? Ficou ali em cima do muro e tal, tentando ver o que ele fazer uma barganha, né? Vendo o que ele ganharia, né? Se apoiasse um país ou outro e tal, enfim, né? Continuou comercializando com os dois, até que, claro, houve toda uma pressão estadunidense, afinal de contas, né? Dentro do seu espaço, principalmente o Brasil, que é um país, né? Que é uma China da América Latina, né? No sentido de população, de recursos, etc. Então, os Estados Unidos não podia abrir mão. Os Estados Unidos, que já tinha se posicionado, né, pró-aliados, começou então, né, não só uma pressão, mas também um certo canto da sereia. Bom, tem que fazer algumas ações, digamos assim, né, para trazer o Brasil para o meu lado, já que ideologicamente, né, o Vargas tinha um alinhamento, uma simpatia, né, muito grande pelo fascismo italiano, principalmente, né? E nessa perspectiva, os Estados Unidos então começou a fazer uma série de ações, né? Entre elas, o que realmente Vargas queria, que era um investimento vultuoso para uma indústria de base, para a constituição de uma indústria de base no Brasil, né? Então, a construção das siderúrgicas de Volta Redonda, principalmente, né? Um dos principais focos, né? E então, os Estados Unidos vai dar esse investimento, esse empréstimo, enfim, né? Para que seja feita, então, essa, né? E aí, claro, também os Estados Unidos também tem interesse em ocupar a região do Nordeste, onde vai ter uma, digamos assim, uma base, né? Uma região bastante estratégica no sentido de ter aquele espaço para colocar uma base aérea, enfim, alcançar rapidamente, né, o espaço europeu. Tanto que o termo forró, né, que é a música do Nordeste, né, que particularmente eu adoro, dizem que esse a gente veio por causa dessas bases americanas que vão ser implantadas no Nordeste, e haviam festas que era for all, né, para todos, e virou forró, né, e, enfim, então, nesse período aí. Bom, então nessa perspectiva, tá, a gente vai ter, como eu disse para vocês, o Vargas acaba então em 40, né, em 42 declarando guerra, até porque houve então a desculpa de que então havia alguns navios brasileiros, né, de carga, enfim, foram atacados por submarinos alemães, enfim, e aí então o Brasil vai se colocar ao lado dos Estados Unidos, mas muito por essa questão de interesses, né? E também tem várias situações também no simbólico, é o momento em que os Estados Unidos vai criar o personagem Zé Carioca, né, aquele papagaio verde, para fazer um agrado. Então, mais tarde, né, a gente pode trabalhar esse conteúdo, esse período, né, década de 30, 40, enfim, no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar para vocês alguns vídeos, né, que vocês podem encontrar no YouTube, com imagens da Carmen Miranda. Então, é um momento que vai ter esse olhar do Brasil com aquela ideia, pensa em Brasil, vai pensar, né, em samba, vai pensar em tico-tico no fubá, e uma mulher dançando cheia de bananas e abacaxis na cabeça, enfim. É nesse contexto, vai ter um filme, inclusive, da Disney, com a apresentação do Zé Carioca, no qual vai estar também ali o Donald e o Zé Carioca dançando um samba, e tá ali, né, a Carmen Miranda, que é a grande cantora da época, cantando junto, enfim. Então, todo esse nível do simbólico também, essa proximidade, né, enfim, né, essa construção. Bom, o Brasil só vai mandar de fato, né, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira em 44, aí tem muito deboche, diziam que o Brasil nunca ia entrar em guerra mesmo, aí diziam, não, o Brasil só vai entrar quando uma cobra fumar, e como realmente as tropas acabaram indo, né, o símbolo dessas tropas para tipo, ó, toma aí, nós fomos e tal, era uma cobra fumando, né, então claro que já chegou na finaleira, era 44, então a luta foi praticamente no palco italiano contra tropas alemãs já, né, assim, bastante.
né, com bastante dificuldade, já numa situação de derrota, basicamente, tá? Mas houve isso, né, e houve essa participação brasileira, o que fica também bonito para o país, porque pode dizer, ó, o país lutou contra o nazismo e tal, né? Mas tudo bem, enfim. Então, basicamente, tá, pessoas, em relação às consequências, então, agora da Segunda Guerra Mundial, o livro de vocês, ele traz, ele avança, né, em temas já Guerra Fria, que a gente trabalha mais em Guerra Fria. Então, eles vão ser retomados, tá, quando a gente falar de Guerra Fria. Mas só para vocês compreenderem, né, o contexto, então, basicamente, é claro que a gente vai ter uma perda material gigantesca, vamos ter uma perda humana enorme, são mais ou menos 50 milhões de pessoas que morreram, desses 50 milhões, metade de soviéticos, né? Então vocês já vão ver que, na verdade, tipo, a gente vai ter a emergência, né, da Guerra Fria, um mundo bipolarizado, mas esse bipolarizado não era uma bipolaridade tão, digamos assim, equilibrada, né? Então, os Estados Unidos não teve conflito no seu território, né? Então, o que a gente vai ter? O fim, basicamente, da hegemonia europeia, né? E esse surgimento da bipolaridade entre o olhar soviético, né? Com a União Soviética sendo, digamos assim, o grande paradigma, e os Estados Unidos no mundo capitalista, enfim, não tem essa bipolaridade que vai afetar toda a história, né, posterior. Nós vamos ter a divisão da Alemanha, a Alemanha vai ser derrotada, ela vai ser dividida em 4 zonas de influência, tá, entre França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Passado um tempo, tanto franceses quanto ingleses que têm lamber suas próprias feridas, eles vão desocupar e vai ficar essa parte, vai ficar para os Estados Unidos também. Então a gente vai ter uma divisão, né, na Alemanha, que vai se tornar depois, mais tarde, isso, tá? Em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? Então a República Federal da Alemanha, né, como o lado ocidental, né? E a República Democrática Alemã como o lado soviético, tá? Mas isso só lá em 49, tá? No pós-guerra a gente tem a divisão nas 4 zonas. Mesma coisa Berlim, tá? Que na verdade Berlim ficaria na zona soviética, mas os Estados Unidos arrepiou, disse, não, de jeito nenhum, né, deixar a capital ficar toda para os soviéticos, dividiram em 4 zonas daquela região. Então a gente tem também essa consequência, a ideia do Holocausto, né, também, que foi um horror, né, pessoas, então uma série de perspectivas no nível simbólico das mentalidades, a mortandade, né, são 6 milhões de judeus, não só mortos nos campos, mas também nas chamadas caminhadas da morte, né, nos esvaziamentos dos campos, em fuzilamentos sumários, enfim, né, então é realmente um caos, né, então, e também, né, como eu falei, várias coisas do ideário, né, que a gente ficou, né, então o complexo Birkenau Auschwitz, né, que foi o maior dos campos, o grande símbolo dos campos de extermínio, tinha na sua entrada, né, a ideia realmente do trabalho liberta, né, então são coisas que a gente ainda ouve, né, que vem muito nessa perspectiva. Bom, então, a gente também tem que ver que nós tivemos aí também essa questão, né, de nós temos como consequências, né, o surgimento da ONU, então esse organismo que em tese, né, faz esse processo de mediação, nós vamos ter os processos de independência, de descolonização, tá? Então isso vai ser um outro conteúdo que vai ser trabalhado, mas basicamente tu vai ter uma perspectiva de que essas potências né, colonialistas, como a Inglaterra, como a França, já não tem mais gás para tomar, né, frente aos seus enormes, né, espaços de colonização, né? Então, nós vamos ter a libertação e independência de países, né? Isso vai toda a década desde 47, com o primeiro ali com a Índia, até a década de 80, tá? Então, o processo de descolonização de várias formas, a gente vai trabalhar isso com vocês mais para frente, tá? Mas também tem que ver que houve um discurso contraditório, né? No sentido de, bom, né, estão lutando contra o nazismo, pela liberdade aqui, né, então toda essa perspectiva da descolonização também é um ponto bem importante, tá, então o surgimento da Guerra Fria, basicamente, tá, e aí, claro, com uma série de investimentos, afinal de contas o mundo vai estar em grande medida destruído e nós vamos ter que ter algumas medidas, digamos assim, né, então alguns planos econômicos que vão, então, mobilizar fundamentalmente essa questão, tá? Então, tanto no Japão, tanto nos países europeus, de modo geral, né?
E a gente vai ter, então, basicamente, essa perspectiva, né, da Guerra Fria que será trabalhada mais para frente. Então, a Segunda Guerra Mundial tem consequências gigantescas, né? A gente também tem que lembrar que grande parte da população dos nazistas não foram tragados pela terra, né? A cúpula quase toda se suicidou, muitos depois vão ser julgados em Nuremberg, vão ser enforcados, condenados à morte, porém muitos fugiram, muitos cientistas foram inclusive para os Estados Unidos, né? Muitos médicos, etc., fugiram, né? Então, muitos vieram para a América Latina, já que tinham muitos países aqui que tinham uma vibe semelhante, né? Que tinham muita simpatia pelo fascismo, né? E pelo nazismo. Então, tem muitos se esconderam, né? Enfim, na Argentina, no Brasil, no Chile, tá? Então, tem alguns filmes bem interessantes para trabalhar isso. Tem um filme argentino muito interessante, chamado Médico Alemão, que conta a história do Mengele, que era então um médico que fazia experiências assim super, nossa, né, maravilhosas de, enfim, né, fazer intervenções em população judia sem anestesia, enfim, uma série de situações assim, tá? Mas basicamente então é isso, tá, pessoal? A Segunda Guerra Mundial ela é muito importante, mas mais importante ainda foi o momento anterior que levou a ela, e ela vai ter consequências, né, fundamentais na nossa história que a gente vai trabalhar mais pra frente, tá bom? Então tá, qualquer coisa, estamos aí, entrem em contato, tá bom? Beijo, fiquem bem.